Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre contribuindo com o conhecimento, com a valorização do ser no seu aspecto integral. Aqui trazemos temas de esoterismo, ocultismo, paraciências e terapias integrativas de saúde. Falando em terapias integrativas de saúde, nós temos a honra de estar aqui com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Paulo Solano Rank, que é presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Iridologia. Ele é naturopata e é um dos terapeutas mais respeitados do Paraná e também um nome importante na iridologia e na naturopatia no Brasil. Então ele concordou gentilmente nos receber aqui em uma das clínicas onde ele atende, aqui em Curitiba, no Espaço Humanas, e vai ser um papo muito gostoso e muito esclarecedor sobre a iridologia. Olha, é um assunto que a gente faz tempo que queria trazer e finalmente conseguimos. Paulo, tudo bem com você? Olá, Jamil, tudo bem? Obrigado pelo convite para estar aqui. Imagine, para nós é uma honra, viu? Ok. Paulo, vamos começar falando um pouquinho da história da iridologia. Como é que ela começa? Imagino que tem um descobridor, um redescobridor. Como é que funciona isso? Sim. Então, inclusive, é muito curioso, porque eu dou cursos nessa área, cursos online. E na aula de ontem à noite eu até comentei sobre isso, sobre o histórico da iridologia, Na verdade, sobre diversas ciências, é difícil precisar onde começou. Sim. Mas a gente sabe que entre os caldeus, babilônios, egípcios, gregos, romanos, os chineses, eles já foram encontrados cerâmicas em escavações mostrando o corpo e os olhos do lado, como se quisessem retratar de alguma forma. Então, precisar assim, já não dá para dizer, foi ali. Porque também até a própria antropologia humana, uns poucos se sabe. Exato. Agora, como ciência, a gente pode colocar em 1670 na Alemanha. Que maravilha, já em 1600, século XVII. Na verdade, a iridologia é muito forte até hoje, na Itália, na Alemanha. Só que na Rússia e na Coreia do Sul ela é usada em hospitais, como uma forma de pré-diagnóstico. Mas aqui no Brasil pouco é conhecido, por isso que nós fundamos o Instituto Brasileiro de Iridologia, um instituto de consulta, de pesquisa e de cursos, Mas é difícil essa questão. Agora, como eu te falei, na Alemanha, 1670, um iridologista lá, na verdade ele era médico, e ele fez uma divisão, como se estivesse fazendo um X no olho, e ele colocou no livro dele, Fisionomia Médica, a parte de cima o cérebro, a parte de baixo os órgãos, as vísceras do abdômen, e nas laterais colocou coração, pulmão. Então, na verdade, não estava errado. Sim. Porém, se você for ver o mapa da íris hoje, nossa, já se evoluiu muito. Interessante. Como é que é a mecânica da iridologia, Se você fosse explicar aqui para o nosso público que é leigo, tem alguns profissionais assistindo com certeza. Sim. Como é que funciona? Como é que se faz a diagnose da saúde integral do ser humano pela íris? Ok. Daqui a pouco a gente até pode fazer uma simulação aqui, com certeza. Equipamento básico de um iridologista, isso é bem antigo, uma lupa com aumento adequado e uma lanterna, que você possa iluminar em diversos ângulos. Perfeito. Porém, com os avanços de equipamentos e tudo mais, hoje já temos lentes acopladas a máquinas. Ah, que legal. E temos até lâmpada de fenda, até microscópio, que não tem aqui no momento. Mas com uma captação da imagem da sua íris, eu coloco geralmente numa tela aqui no consultório, crio grande para a pessoa ver, e pergunto para a pessoa o que mais está chamando a atenção no olho dela. Ah, para o próprio paciente você já... Porque na verdade toda a sabedoria está dentro de nós. E a gente já sabe os pontos fracos, a gente já sabe o que deve cuidar. É verdade. Então é um autoconhecimento, uma avaliação da íris, O iridologista ele consegue verificar os órgãos mais frágeis da pessoa, mas vai além, sabe, Jamil? A íris na verdade é como uma escada, que tem vários níveis. Por isso que eu vou dar agora em fevereiro um curso de iridologia multidimensional. Multidimensional. O Sim. que é a iridologia multidimensional? O que diferencia dela para a iridologia clássica, por exemplo? Olha que interessante. A iridologia clássica ela se dedicou muito a estudar a parte clínica, os órgãos, enfim. Inclusive depois ali na Alemanha, vários ali na Hungria, na Itália. Teve até 2 iridologistas que na Segunda Guerra Mundial eles eram médicos do exército. E quando chegavam as pessoas mutiladas, o Dr. Joseph Unger, o Dr. Joseph Beck também, quando as pessoas chegavam mutiladas com balas, com granadas, e a pessoa muitas vezes tinha que amputar ou não tinha mais jeito, iria morrer em alguns minutos, ele olhava a íris da pessoa e verificava aqueles pontos onde tinha explodido, tinha detonado com alguma coisa, ele olhava e, nossa, realmente aqui é a perna.
E ele foi verificando, foi destrinchando anatomicamente a íris, de forma que a gente tem uma precisão no mapa da íris hoje em dia. Quer dizer que qualquer distúrbio orgânico, ele vai refletir na íris. Sim. Na verdade, se você tiver uma queda, alguma coisa, uma fratura, vai aparecer... Na verdade, já estava a fragilidade. Olha que interessante. Olha só. Por que será que quando caímos, fraturamos uma perna, um pé e o outro não, né? Uhum. Porque se for ver na íris, a pessoa já tinha aquela região mais fragilizada. Interessante. Quanticamente, né? Uhum. Por algum motivo muito profundo. E daí, quando ela tem aquela queda, parece que tudo se concentra ali. Não tem... Às vezes, por exemplo, você bate num lugar... daí bem aquele lugar que está machucado, vem alguém, bate de novo. Bem aqui que eu estava machucado. Que parece que tudo que se concentra para aquela região, né? Então, na verdade, já tinha fragilidade, mas se a pessoa tiver alguma coisa que é muito difícil, né? Uma área que nunca teve nada, nunca teve tendência, vai aparecer. Interessante. Que tipo de doenças podem ser diagnosticadas? E do rol das doenças possíveis ao ser humano, o que a iridologia permite diagnosticar? Como a iridologia no Brasil, assim, ela é tomada como uma forma de pré-avaliação, não podemos falar diagnóstico, porque esse tema é mais da área médica convencional, né? Mas os alunos eles ficam bravos, professor, mas ela revela tanta informação, como que ela não mostra diagnóstico? Mas é que, por exemplo, vamos ver assim, será que eu conseguiria olhar o olho de uma pessoa e dizer, você tem artrite espondilizante, sei lá? Não tem como dizer isso, porque é algo muito específico, nomes que a medicina convencional deu, né? Claro. Rótulos, mas a gente vê que o sangue da pessoa está ácido, que existem minerais que estão sendo retirados daquela região, que ela está com o sistema nervoso muito tenso, é uma pessoa muito rígida mentalmente. Então a gente vê um panorama que a pessoa vai, nossa, eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. Ou seja, a gente está vendo na íris o reflexo desses desequilíbrios. Perfeito. E daí qual que é o segundo passo? Depois da avaliação iridológica, existem passos corretivos, né? Como é que os iridologistas fazem daí para tentar sanar os problemas que aparecem, digamos, na consulta? Sim. Depois de feita essa análise para a pessoa, que ultrapassa esse aspecto clínico, assim, porque nós podemos ver o jeito da pessoa pensar, o jeito dela sentir, bloqueios. Sabia que conseguimos ler a linha do tempo na íris? Tá brincando? A linha do tempo, como é que é isso? A linha do tempo, né? Por exemplo, uma pessoa tem 45 anos. Então, nesses 45 anos de vida dela, essa linha do tempo aparece numa estrutura chamada colarete. E nessa linha do tempo aparecem os impactos mais fortes que aconteceram. Um trauma aos 30, um trauma aos 15, um trauma no nascimento, né? E até na parte gestacional. Olha, que então, ela tem tantas camadas de interpretações, isso que é a iridologia multidimensional. Porque ela não vê só o teu fígado, a tua circulação, o teu cérebro, o teu intestino, mas ela vê como que a pessoa pensa, como que ela funciona. Interessante. E dentro disso, a história da família, porque ela traz um perfil rígido, mas é porque o pai o avô, a mãe, a bisavó. Existe essa possibilidade de ver, inclusive, geracional, né? Exatamente, toda essa história, né? Então, como a íris ela nos revela todos esses campos, todas essas visões, um tratamento posterior e depois dessa análise, a gente utiliza a naturopatia. Naturopatia. Então, a naturopatia ela envolve, por exemplo, recomendar que a pessoa tome mais sol em pessoas, né, que nunca se expõem ao sol, né? Tomar mais água, recursos da natureza. Sol, água, argila, né, barro, a geoterapia. Perfeito. Algum floral mais adequado, inclusive para quebrar aqueles padrões de repetição. Bacana. Porque senão o filho dessa pessoa vai vir com as mesmas características. Tender a repetir, né? Isso. Interessante. Então é basicamente isso, Jamil. Essa naturopatia envolve tudo que é natural. Alimentação. Tem alimentos que para certas pessoas não são adequados. Né? Você falou de diagnóstico ali no começo. Existem pigmentos laranjas que aparecem no olho da pessoa que eles já indicam que a pessoa tem uma tendência muito grande a diabetes. Não diga. A alteração do cromo, que é o mineral que regula o humor, né? A pessoa sente vontade de comer doce, né? Toda aquela coisa. Então, na alimentação, nós poderíamos recomendar alimentos que têm cromo, porque daí ela não vai buscar isso no açúcar. Ela vai buscar isso num brócolis, numa semente de girassol, numa levedura de cerveja. Então, isso é naturopatia. No caso de doenças severas, digamos que como um câncer e uma depressão, isso também se reflete na íris, imagina? Sim. No caso de uma depressão, veja só que interessante, como a depressão ela pode ter inúmeras causas. É verdade. Muitas pessoas têm depressão por causa do intestino sujo, intestino parado. Tá brincando, bicho?
E daí, limpando o intestino, parece que a serotonina, porque a maior parte da serotonina é absorvida aqui, né? Sim. Parece que tudo clareia para a pessoa. Olha, Né? Parece que o mundo ficou azul. Olha, para mim isso é uma revelação, eu não sabia. Sim. Então, para muitas pessoas, é isso que é o legal. Porque a íris ela é muito particular. E a íris ela pode revelar onde está a causa do que ela tem. Não é só ir tomando fluoxetina. Hoje o pessoal de manhã começando da fluoxetina. Eu não estou muito bem, vou tomar uma fluoxetina. Não, né, gente? Tem que ver por que você não está bem. Sim, se é o causa, teu intestino, se é a parte hormonal. Tem pessoas que têm o intestino caído, assim, no colo transverso, essa parte de cima. Uhum. Então, certos exercícios hidroterápicos, geoterápicos, com argila, vai fazer o intestino voltar de novo, subir. Mas que bacana. Essa queda pode gerar depressão. Tem pessoas que têm depressão por carência nutricional. Também? Come o dia inteiro, mas está faltando zinco, cromo, molibdênio, vanádio, complexo B. Sensacional. E tudo isso a iridologia permite dar uma... Olha que fantástico, gente, né? Você veja que a íris os olhos não são só janelas da alma, né? Mas janelas do corpo, né? Então é sensacional. Como é que se dá a mecânica da consulta com o iridologista, né? O iridológica, né? Quanto tempo leva? Se você quiser aproveitar e fazer uma demonstração, eu servirei como cobaia aqui, né? Tá bom. Podemos explicar. Eu analiso com uma lupa e com uma lanterna para anotar alguns sinais principais. Posso tirar uma fotografia, né, como eu te falei, e na própria consulta, que dura mais ou menos 45 minutos a 1 hora, eu coloco na tela e vou explicando para a pessoa todos os sinais que estão aparecendo ali. E você pelo teu treino, você batendo o olho, você já tem ali o mapa. Já. Né? A gente já tem tudo muito decorado, muito, né, de prática, né? Fantástico. Então, já fazemos nesse tempo de 45 minutos a 1 hora a análise de todas essas dimensões, né? E organizamos um protocolo de reequilíbrio dessa pessoa. Ah, legal. Através da alimentação, plantas, argila, florais. Teria algum caso que você pudesse pensar, sem citar nomes, eu sempre pergunto para terapeutas, sim, que assim te sensibilizou assim, com a eficácia do diagnóstico iridológico, não é diagnóstico que você fala, da análise iridológica, olha, se você pudesse me citar, assim, sem citar o nome. Diariamente, Jamil, diariamente. Eu até comento isso com os alunos, né? Porque eu sou virginiano, né? Então eu tenho esse lado cético, né? Então eu fico pensando, meu Deus, será que eles mostram tudo isso mesmo? Será que eu estou vendo coisa? Mas a cada análise que a gente faz da pessoa, mostra lá a questão renal, por exemplo, e a pessoa me diz assim que, sem ela me dizer nada, né? Antes dela me dizer qualquer coisa, eu já disse para ela antes, porque o olho está falando. Que coisa. Questão renal, cálculo renal, a pessoa traz os exames, realmente eu tinha cálculo renal, mas você não sabia isso sobre mim, mas foi o olho que disse. Que coisa. Não é uma vidência ou um poder, sem dúvida. É porque o olho, sabe que é a única parte visível do sistema nervoso? É a única, tudo em nós está revestido, não tem como ver nada. Sim. A única parte visível que está vendo por de dentro do corpo, do sistema nervoso, está na íris. Sensacional. Então ela é uma antena receptora, a todo momento ela está mandando mensagens. E ela está, imagino que constantemente mudando nesse caso de análise, se a pessoa está mais saudável, menos saudável, a idade muda também, a topografia, vamos chamar assim, da íris ou não? Interessante, porque quando a pessoa nasce, ela traz uma estrutura, né? Essa estrutura das fibras, as lacunas, as manchas que tem, são dela e são da história da família. Mas pigmentos, eles podem se alterar, Jamil. Entendo. Pigmentos, por exemplo, uma análise que você faça da íris de uma pessoa aos 7 anos de idade, se você receber ela quando ela tiver 50 anos, vai ter alterações significativas ou as linhas de força estarão ali, digamos, que tem a ver com a personalidade da pessoa? Ela pode mudar alguns traços de personalidade pelas próprias experiências da vida. Sem dúvida. Mas existem certas características muito inerentes, né? Exato. Que é um padrão na família, que ela melhora, ela lapida, mas tem coisas que são muito dela. Tem gente que é muito mental, tem pessoas que são muito emotivas, isso não vai mudar, mas ela vai aprender a lidar melhor com aquilo. Tem pessoas que são sinestésicas. Dá pra ver na íris se a pessoa está na profissão certa, por exemplo. Tá brincando? Isso também? Muitas pessoas... Sabe aquele olho que parece uma flor, né? Sei. E a gente pode até o pessoal colocar na tela ali, né? Uma íris parece uma flor. Tá aparecendo para eles aí ótimo. Na nossa edição. Então, nessa questão de uma flor, são pessoas emotivas. E muitas pessoas que eu atendo, às vezes, com essa estrutura, eu pergunto profissão. Bancário. Eu penso, mas espera aí, um bancário numa atividade emocional, que é uma pessoa que daria certinho para comunicação,
para trazer clientes para uma empresa, para interagir, para, sabe, ter essa parte social, e a pessoa tá lá com papelada, com coisa, né, aquela coisa maçante, fechada, lugar para cumprir, horário, né, para cumprir. Sem dúvida. A pessoa parece cheio de desequilíbrios, com alergia, com dor de cabeça, com tontura. E daí você orienta, pô, você é feliz no que você faz? Talvez porque, né, eu tenho o ganho financeiro dali, mas não é a minha realização. E qual que seria a sua realização? O que você sonhava lá atrás, né? Eu sonhava ter uma banda, por exemplo. Ok, talvez não ganhe tanto, né, trabalhando num banco, mas você será feliz. E a pessoa ela começou a ter uma banda final de semana. Isso é uma história real que ele tá falando. Sim. E daí ela começou, então, esse rapaz começou a tocar nessa banda, final de semana. Os sintomas dele já se aliviaram em 50%. Olha que coisa. Porque muitos de nós, a gente aniquilou os nossos sonhos. É verdade. Da adolescência. É verdade. A gente andava de bicicleta, ia pra praia, né? De repente largou tudo, agora é só carro. Isso. Ou pescar, ou, sei lá, um sonho que você tinha parece que anulou tudo. E as pessoas precisam resgatar esses sonhos. E isso a gente vê na Iris, quando ela tá bloqueada nessa parte. E esse rapaz, então, ele começou a se desgrudar aos poucos ali do trabalho bancário e não tinha mais espaço na agenda dele para tantos shows que ele tinha com aquela banda. Olha só. Sem tomar nada. Os sensacional. Desapareceram. Sensacional. Você veja que não é só uma correção de questões fisiológicas, é uma reorientação de vida. Exatamente. Que a ideologia permite. Vamos fazer uma demonstração? Sim, sim. Lembrando que eu não falei nada, ele não sabe nada de mim, o Solano, né? Estamos aqui de prima. Ok. Eu achava que o olho era um olho mais claro, um olho azul. É marrom, né? É o meu marrom, marrom. Mas vamos ver se é mesmo. Tem pessoas que a gente acha que é olho marrom e não é. Tem isso? Tem pessoas que têm o olho esverdeado ou meio azul, só que na parte central é escura. E daí ele aparenta ser todo marrom. Todo marrom. Mas eu acho que não é o seu caso. Já. Vamos ver. Estou nas suas mãos. Vamos lá. Então eu peço para você olhar reto assim para mim, tá? Se quiser piscar, pode piscar. Eu vou iluminar o olho direito primeiramente. Ok. Abra bem o olho. Vou dizer algumas coisas aqui para você já. Tá te incomodando a luz ou não? Não. Tá tranquilo. Ótimo. Jamil, você tem uma estrutura genética forte, extremamente forte, porque você é muito ansioso. É verdade. O seu olho é marrom. É verdade. Os olhos marrons a gente já chama de hematogênico. Hematogênico. Porque vem de hemato, que é sangue, né, do grego. Então, você é uma pessoa que, na sua genética, você tem que cuidar com a parte cardiocirculatória. Sem dúvida. Já foi até... Já está confirmado. A parte cardiocirculatória, tá? Cuidar dessa gordura aqui abdominal, ok? Já deve ter te dito isso muitas vezes, né? É porque quanto mais espessa essa região, e nós homens realmente sentados e tudo mais, a gente vai mesmo, isso aqui é muito perigoso para a parte cardíaca. Já vou olhar a área cardíaca ali. É uma análise geral, essa questão do olho marrom. Todas as pessoas têm olho marrom, Hipócrates já dizia isso, que tem que cuidar com a parte cardiocirculatória. Olha só. Talvez tenha histórico na família, talvez não, mas é uma genética já de maior... Meu pai faleceu de infarto. Verdade. É uma parte que deve cuidar. Só pelo olho marrom. O teu olho ele tem raios, o pessoal deve estar vendo ali na tela, né? Daqui a pouco colocamos ali. Raios, né? Cortes nas fibras. E isso indica um perfil muito espástico. Espástico. Um perfil de muita tensão, muita contração. Sem dúvida. Então isso pode gerar dor de cabeça, pode gerar obstruções de artérias, por esses espasmos musculares. Sim, eu tenho isso realmente. E muita ansiedade, né? Como eu te falei. Total. Tanto que a pessoa percebe, né? Eu tenho tendência a falar muito rápido, né? Sim. Por ansiedade. Ok. Bom, mas você tem uma genética muito boa, muito forte. Pelo menos isso, né? Uma notícia boa te crina. As fibras bem fechadas, né? Tá. Naquele olho anterior que eu falei, que a gente comentou aqui do flor, cheio de buracos. Todos aqueles buracos são pontos fracos. Rim, coração, fígado, a pessoa fica apavorada, mas é porque é a genética dela. E ela já sabe, desde pequena, já tinha otite, já tinha amidalite, a pessoa já sabe. Mas você veio com uma estrutura forte, as fibras são coesas. Assim. É como se fosse um mogno, como se fosse um tecido de seda. Que fechado. Legal. Comparando com tecido de estopa ou um pinus, por exemplo. Que joia. Isso é o contrário, né? Deixa eu ver então mais uma região aqui. Vamos lá. No olho direito ainda, tá? Ok.
Então, aqui dá pra ver que você tem um pigmentozinho, um pigmento de melanina. Uhum. É uma manchinha que está ali bem na região de costas dos músculos dorsais, assim, na região dorsal. E ela tem um formatinho quadrado, assim, um quadradinho. Uhum. Esse quadrado indica que você tem que cuidar com a região do baço. Do baço. Do baço. Olha só. Né, que fica aqui do lado esquerdo, que tem a ver com os processos imunológicos. Como que você é para dormir, por exemplo? Eu custo para dormir. Custo bastante para dormir. Uma das causas de um sono difícil é o Meu baço. sono é difícil. É. Olha aí. É o baço. Desde pequeno, custo muito para dormir. Tem que equilibrar as funções do baço ali. Existe uma fissura na área do rim, né? Você tem uma tendência a, se o intestino estiver parado, a formação de cálculos, né? Sim, então, sim. Não se apavora. Já foi. Não, mas já foi até numa consulta que eu fiz, sim. Tá bom. Sim, mas para você prevenir, né? Tá. Veja, uma consulta dura 1 hora, assim, um monte de Não, claro, detalhes, aqui a gente está né? fazendo. Sim. Existe uma camada em volta da pupila que pela espessura dela a gente consegue saber algumas carências de minerais. Certo. E a sua, de 5 perfis de pupila, a sua é do tipo 2. 2. Então você é ansioso e tudo mais, mas você é metódico. Sim. Você é sistemático. Você é uma pessoa, assim, estressada, irritada, mas quando você não consegue cumprir a sua agenda. Assim. É verdade. Mas não é que você é assim com os outros, né? Não. Talvez pela ansiedade possa parecer que sim, mas não. Você é uma pessoa tranquila, uma pessoa metódica, perfeccionista e que tem uma característica de colocar tudo nas costas. Total. Foi na mosca. Tem que aliviar as Impressionante. responsabilidades. Eu tenho essa desde que já fui diagnosticado. Eu pego tudo pra mim. Sim. Você não consegue fazer, deixa que eu resolvo. Sim, sim. Sabe aqueles florais de Bach? Sim, tenho a formação em florais. Para você seria o ideal oak. Sim. Carvalho. É o meu floral. É o floral tipo que a gente chama, é o meu floral tipo. Olha aí, ele já não combinou nada, gente. Isso ele tá dizendo com base nele. É ao vivo aqui, estamos fazendo, né? Ao vivo. Sensacional, tô impressionado, realmente. Né? Deixa eu ver o teu olho esquerdo. Vamos lá. Abre bem o olho. Olhe reto para mim. A gente sempre olha o olho, Jamil, como um relógio, sabe? Como se fosse um relógio. Por isso a importância da pessoa olhar reto, né? Porque eu preciso ver as 12 horas, 3 horas, 6 horas, para ter um parâmetro, né? Ó, irritação, tem irritação sim. Você tem o eixo do estresse na íris. O eixo do estresse é um eixo que pega hipotálamo e a suprarrenal. Quer dizer que o teu limite para o estresse ele é baixo. Exatamente. Quando você ultrapassa um limite que para você é baixo, aparecem coisas. Às vezes, de repente, incha. É verdade. Vontade de comer. Sensacional. Sono, bagunça. Nossa, eu tenho essa questão de inchar, realmente. Sim. Às vezes até minha esposa fala, engraçado, você inchou? O que está acontecendo? Geralmente quando eu tive algum estresse, alguma situação. Sim. Na medicina isso é chamado de eixo HPA. HPA. Que é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Olha aqui. Então é um corte lá em cima e um corte lá embaixo que pega hipotálamo e adrenal. Há uma tendência, então, se você se estressar ou dormir pouco, né, você saber que quando a pessoa dorme pouco, ela acorda com cortisol, assim, totalmente desequilibrado. No meu caso. E a pessoa incha, né, e ela não consegue perder peso. Olha só. Percebe que nas férias, quando a gente dorme à tarde, dorme todo dia, parece que fica meio murcho, assim, dá uma murchada, assim. Fantástico. Olha, estou impressionado, Solano, com a precisão, né, do diagnóstico. E daí, no caso, por exemplo, digamos que eu seja o seu paciente aqui, a pessoa leva a fotografia da íris para casa, você dá... Sim. Até vou tirar uma foto da sua íris também. E olha só o que acontece. Essa fotografia, algumas pessoas elas gostam de ter, mas eu sempre salvo, porque depois de um mês eu peço que ela retorne. Isso que eu ia te perguntar. Sim. No caso do retorno, né? Você tem salvo ali. Para você comparar algumas mudanças. Perfeito. Como eu te falei, a estrutura não muda, mas pigmentos, aquela mancha marrom que você tem ali, que tem a ver com o baço, ela pode clarear com o tratamento. E ela pode até sumir também. Pigmentos somem, mas estruturas assim não somem. Próxima vez que eu vier, eu já venho com um paciente oficial do Solano. Ok. Então, é uma luminosidade, tá? Para poder pegar as fibras. Não tem flash, tá? É só essa luz. Então, eu preciso que você olhe reto para mim, abra bem o olho lá em cima. Eu vou puxar aqui um pouquinho embaixo. E vamos captar, então, para mostrar para as pessoas lá que a gente comentou. Isso. Ótimo. Agora o esquerdo.
bem o olho. Ótimo. Eu vou tirar mais uma foto do direito de um outro ângulo. Agora eu vou tirar uma foto, Jamil, com uma luz lateral. Perfeito. Essa luz lateral, não sendo frontal, a gente consegue ler a linha do tempo. Ah, que legal. A linha do tempo, aquela que a gente comentou. Aquela que você me falou. E daí nessa linha do tempo a gente consegue ver os impactos que tiveram ao longo, né, da existência. Abre bem o olho. Agora aqui. Muito bem. Então estamos com a sua imagem, eu coloco na hora na tela, na consulta, né? Sim, e aí por aí você vai... E vou falando com a vai pessoa. falando. Solano, falando um pouquinho agora, já a gente se aproximando do final do programa, como é que está a questão de formação? Se alguém que está nos vendo, isso no Brasil todo e inclusive até em outros países. Sim. Então, a primeira pergunta, se a pessoa quiser consultar-se com você, a consulta é sempre presencial, imagino, ou você consegue fazer consulta para alguém que está em outra cidade, ou talvez até em um outro país? Não é o ideal, sabe, Jamil? O ideal é vir até o consultório, sentir a pessoa, conhecer a pessoa, né? Esse é o ideal, sim. Porém, há uma dificuldade, porque não tem quase profissionais no Brasil. É verdade. Ontem contactou uma pessoa no Mato Grosso, Campo Grande. E ela me perguntou se tinha alguém que eu conhecia. Não conheço. Nós temos alunos por todo o Brasil, mas às vezes ainda está inseguro para praticar, ou ainda não tem equipamento, ou morava numa cidade e foi para outra. É difícil, não tem quase profissionais. Olha só. Então o que eu oriento a pessoa? Se você conseguir um fotógrafo que tire a foto da sua íris, a pessoa manda para mim e eu posso fazer essa análise à distância. Legal. Hoje nós temos o WhatsApp, então eu posso gravar áudios como se estivesse explicando a íris dela Sim, ali, né? Perfeito. E ela tem isso salvo, pode escutar várias vezes. E daí eu preciso de um feedback da pessoa do que mais lhe chamou a atenção. E daí eu monto um protocolo de tratamento e mando para a pessoa. Perfeito, olha aí, gente. Os dados do Solano estão saindo aí, né? Inclusive teu site, e-mail, né? Telefone, para que vocês entrem em contato, porque eu, pelo menos, fiquei impressionado. E Solano, para quem você é professor também de iridologia, para quem quer fazer uma formação, pode também te procurar? Sim, como a gente falou agora há pouco ali das profissões, né? Tem muita gente, amigo, que está descontente com o seu trabalho, ou não se realizou, né? E a iridologia, como é um campo virgem, é trabalho certo. Olha, porque as pessoas elas ficam curiosas para ver o que tem no olho delas. É verdade. Elas querem saber. E o potencial que tem isso aqui, nossa, é fantástico. Para a pessoa ficar sabendo então dos cursos, entrando no seu site, tem anunciado no ali? No site tem, no embre.com.br. E também a pessoa, como esse programa está assim, um pouquinho antes de um curso que vai acontecer logo em fevereiro, fevereiro de 2019, vai ser um curso de iridologia psicológica. Olha que legal. Então a gente vai aprender, não precisa ter formação de iridologia nenhuma, pode vir já que vamos já pegar desde o comecinho. Vamos aprender a ver como que a pessoa pensa, sente e age pelos olhos. E como é que está o reconhecimento, agora para fechar mesmo, da profissão de iridologista perante aí, né, todos os trâmites médicos e o governo? Como é que está? Então, oftalmologista, por exemplo, que mexe com olhos todos os dias, a iridologia para eles não entendem. Imagino. Porque é um outro raciocínio, um raciocínio holístico, como ver a linha do tempo, que você está vendo o baço, não tem nada a ver, né? E você foi confirmando uma série de coisas, né? Sensacional. Isso é com base, sabe, em estudos desde 1670, não é assim, surgiu, né? E continua essas pesquisas, continuam. A iridologia não parou assim, sabe? Então o que acontece? No Brasil, pouco se conhece. Mas pode praticar sem problemas, a pessoa que tem a formação. O iridologista, pelo menos aqui no Paraná, né, em Curitiba, consegue-se um alvará na prefeitura de terapeuta integrativo. Ah, perfeito. Especialidade iridologista. Ok. Então você paga o ISS lá de consultório, normalmente, como profissional de saúde, e você pode atender as pessoas tranquilamente. Perfeito. Olha, Solano, gratidão. Espero que essa entrevista maravilhosa, né, chegue aí aos corações de tantos e com certeza chegará aos milhares que nos acompanham e que sem dúvida faça a diferença. Obrigado, meu querido. Tá joia. Obrigado, Jamil. E a vocês todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado, nosso abraço. Olha, faça uma coisa, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação, conheça o nosso site e lembre sempre, o mistério está entre nós.